Nubank vai sair da Bolsa de Valores do Brasil. No vídeo de hoje eu vou relatar esta notícia, também vou analisar se isto é positivo ou negativo para o acionista minoritário brasileiro e no final do vídeo eu vou dizer o que você, que tem as ações, entre aspas, os BDRs do Nubank, pode e deve fazer com os seus papéis. Inscreva-se neste canal e ajude a divulgar este trabalho. O Nubank informou na data de ontem, dia 15 de setembro de 2022, que vai suspender as suas operações na Bolsa de Valores brasileira. Segundo o comunicado da empresa, o objetivo seria um corte de custos, porque o Nubank ele é listado na Bolsa de Nova York e também ele tem os seus recibos, os BDRs, negociados na Bolsa de Valores Bovespa de São Paulo. Para manter essa operação, a empresa precisa de duas equipes, basicamente. Uma para estar sempre apresentando as informações financeiras, seguindo o modelo estadunidense, e outra equipe para passar as informações aos investidores, seguindo as normas da Comissão de Valores Mobiliária brasileira. Então, segundo a empresa, a justificativa da empresa seria de que cortar a negociação dos ativos na Bolsa do Brasil geraria uma economia de custos e evitaria a redundância, porque a empresa precisaria trabalhar somente seguindo o formato norte-americano. Bom, esta é a posição da empresa, esta é a notícia. Agora, eu vou falar sobre o que eu penso a respeito deste assunto e no final vou falar o que pode ser feito para você que tem as ações, as BDRs do Nubank. O Nubank criou as BDRs e as listou aqui na Bolsa Brasileira, principalmente para viabilizar o programa Nos Sócios, que foi onde os correntistas do Nubank ganharam uma BDR para se tornarem sócios, segundo a empresa, para também serem donos do banco. Mas na época isso já era muito comentado e hoje em dia, agora com essa atitude ainda mais, mostra que você simplesmente foi enganado, que o público mais uma vez foi enganado e que isso não passou de uma jogada de marketing. Até porque um BDR ele equivale a 1/6 de uma ação do Nubank. A ação está hoje no dia 16 a um valor aproximadamente de $4,56, então 1/6 dá menos do que $1. Então se você acreditou que você teria uma conta no Nubank para ser sócio, realmente isso não condiz com a realidade. Foi apenas uma grande e bem sucedida jogada de marketing. Meus parabéns para a equipe de marketing do Nubank. Foi uma atitude muito assertiva ali, trouxe muitos clientes para o banco. Mas, do ponto de vista do investidor, para nós que somos investidores sérios, isso tudo não passou de uma grande enganação. Vamos lá, agora vamos explicar um pouquinho melhor sobre o que pode ser feito a respeito deste assunto e também vamos falar um pouco mais sobre o Nubank em si. Em primeiro lugar, o que é uma BDR? É um recibo, um certificado de um valor mobiliário em uma bolsa de valores estrangeira. No caso, aqui estamos falando da Bolsa de Valores de Nova York. Então, quando você compra um BDR, como no caso do Nubank, você não está comprando a ação do Nubank. Quem tem esses ativos nunca foi dono diretamente da ação. Mas sim, você compra um título, um papel, que é emitido por alguma empresa do Brasil, que esta empresa sim possui as ações listadas lá na Bolsa dos Estados Unidos. Então você compra um papel, um certificado que diz que você tem direito a uma parte dessas ações que estão lá custodiadas por essa empresa. Existem vários níveis desses BDRs. E o que vai acontecer com o Nubank é que a empresa vai migrar
todos eles para o nível 1. Atualmente, os BDRs são nível 3. Tá, mas e qual é a diferença? A diferença é que um BDR nível 3, como eu falei anteriormente, ele segue todas as normas da Comissão de Valores Mobiliários brasileiro. A empresa precisa apresentar todos os dados no formato brasileiro e também no formato americano. Então, já como o nível 1, que é para onde a empresa vai transformar os seus BDRs, esses BDRs devem obrigatoriamente ser emitidos por uma custodiante estadunidense e eles não precisam seguir as regras da Bolsa de Valores brasileira. Então essa é a principal diferença. Tá, mas e para você que é sócio? Isso é bom? Isso é ruim? O que você pode fazer? Bom, o que você pode fazer será converter os seus BDRs nível 3 para nível 1, ou então você pode vender os seus BDRs. A empresa inclusive anunciou que vai lançar um programa para facilitar esta compra desses BDRs. Na verdade, aqui também eu vejo mais uma vez a empresa mostrando que parece não ter interesse de que essas pessoas que entraram nos sócios sejam sócios de verdade. A empresa parece querer fazer de tudo para tirar o sócio minoritário dali. Ou então, a terceira opção, você pode converter as suas BDRs. Você pode converter ou vender. Como isso vai funcionar, ainda não foi dados os detalhes pela empresa. Assim que o Nubank informar, eu vou estar trazendo aqui para vocês todos os detalhes de como vai funcionar essa conversão de BDRs, né, dos certificados ali. E como isso tudo vai funcionar, como você faz para negociar o papel, vou estar trazendo para vocês. Mas isso ainda não foi informado pelo Nubank. Então, por fim agora, isto é positivo ou é negativo para quem é acionista? Bom, eu acredito que eu já deixei claro aqui durante este vídeo que tudo isto é muito negativo. E essa também foi a opinião endosada pelos diversos analistas no dia de hoje que comentaram sobre essa notícia. Analistas do Banco Itaú, do Banco Bradesco, Santander, entre diversos outros, diversas casas de análise independentes, são unânimes também em afirmar que isso é muito negativo para o sócio minoritário e, sobretudo, para a imagem do banco. Além de que o efeito financeiro realmente é algo pífio. O gasto para manter a operação em duas bolsas é extremamente irrisório ali para uma grande empresa. Tanto é que nós temos várias empresas grandes listadas em vários países do mundo e isso nunca foi um problema para elas. Então, resumidamente, o que eu quero dizer aqui para vocês. Como nós sempre falamos, empresa boa, empresa ruim é empresa ruim, e nós temos outras ainda que são empresas novas que nós ainda não conhecemos, como é o caso do Nubank, né, que até tem muito espaço para crescer e apresentar bons resultados, mas tudo isso sempre ainda é uma incerteza. E no caso agora o Nubank vem mostrando algumas medidas muito negativas. Significa que a empresa é ruim para ser sócio a longo prazo? É muito cedo para dizer ainda e para afirmar. Eu não tenho ações do Nubank, até porque a empresa não demonstrou desde o início em ter sócios minoritários. Quando a empresa foi listada em bolsa, as ações já estavam extremamente valorizadas. Então é uma empresa que parece não ter interesse em ter sócios minoritários. A empresa ela chegou a valer próximo a 300 bilhões de reais, sendo a empresa mais valiosa da América, ali, uma empresa brasileira mais valiosa, sendo que o seu faturamento na época era de 4 bilhões de reais apenas. Então nós tínhamos uma empresa valendo 300 bilhões, com faturamento de 4 bilhões de reais apenas, sem gerar qualquer tipo de lucro consistente. Então esse valor de mercado era baseado pura e unicamente em uma expectativa que muita gente tinha de que o Nubank fosse se tornar uma gigante financeira. Muitas pessoas falavam ali, inclusive, que Itaú, Bradesco, Santander, os bancos tradicionais já eram, que agora era moda das fintechs, né? Então, que fique como aprendizado este vídeo, este acontecido, para vocês sempre olharem os números,
De fato, eu acredito que existe um espaço para o Nubank e para outras empresas do setor financeiro ali que atuam como fintechs, os bancos digitais, né, como o C6, como o Banco Pan, como o Banco Inter, entre diversos outros, eles vão ter o seu espaço, mas é muito difícil e muito improvável que eles consigam superar os bancos tradicionais. Uma vez que eu penso que esses bancos, como é o caso do Nubank, têm o seu espaço, então como saber se é hora de comprar ou e se tornar sócio de uma ação como essa? Bom, a questão é muito simples, é quando a possível recompensa compensa o risco. E no caso do Nubank, a empresa sempre esteve cara, eu nunca vejo como que isso seja algo que compense arriscar, investir em uma empresa nova que até tem potencial de gerar bons resultados no futuro, mas é uma incógnita. Então eu nunca tive interesse em investir no Nubank. Mas, por outro lado, por exemplo, para quem já acompanha o canal há um bom tempo, sabe que eu investi no Banco Inter, quando ele custava apenas 3 bilhões de reais, e seus números, tanto em faturamento, quanto em lucro, quanto em número de clientes, cresciam de forma muito rápida. Então, no meu entendimento, os dados financeiros do Banco Inter naquela época, valia a pena arriscar e para comprar ele por 3 bilhões de reais. E de fato, ao longo do tempo, este investimento se mostrou muito assertivo. Embora agora também voltou a cair e os números se ajustarem mais próximos da realidade, mas continua sendo um ótimo investimento e, como mencionei aqui, esses bancos têm o seu espaço. Então, sempre que você for pensar em se tornar sócio de uma empresa, analise os números e o risco recompensa. Bons investimentos a todos!